Oi, galera. Então, vamos lá para resolução da lista de áreas, tá? Primeiro exercício, manda calcular a área e o perímetro da figura, tá? Ó, a área e o perímetro. Primeira coisa, a gente observa que os lados não estão todos na mesma unidade de medida. Então, a gente tem que transformar as unidades para deixar todos os lados na mesma medida. De milímetro para transformar para centímetro, eu divido por 10. Então, esse lado aqui vai ficar 10 centímetros. Esse outro lado já está em centímetros. Esse aqui, de metro para centímetro, eu multiplico por 100. Então, vai ficar 25 centímetros. E esse outro aqui, de decímetro para centímetro, eu multiplico por 10. Vai ficar 62 centímetros. Agora que todos os lados estão na mesma unidade de medida, eu consigo calcular tanto o perímetro quanto a área. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, vai ser 25 mais 7,8 mais 10 mais 62, tá? Cuidado na hora de montar a conta, porque tem um número com vírgula aqui. Lembra que tem que colocar vírgula embaixo de vírgula. A vírgula do 25 está depois do 5, a vírgula do 10 está depois do 10 e a vírgula do 62 está depois do 62, tá? Somando tudo isso, a gente vai ter 104,8 centímetros. Por ser perímetro, não fica quadrado. Agora a área, pessoal. Essa figura é um trapézio, tá? Então, a área do trapézio, lembra da fórmula? É base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Gente, substitui os valores agora. Base maior com base menor vezes a altura, tá? Aqui essa figura, ó, os lados paralelos são esse e esse aqui, tá? São os dois lados paralelos. Então, essas são as bases. A altura é aqui onde forma um ângulo de 90 graus com as bases, que nesse caso é 10 centímetros, vezes 10 dividido por 2. Então, vai ser, primeiro a gente faz parênteses, 62 mais 7,8 vai dar 69,8 vezes 10 para dividir por 2. 69,8 vezes 10 vai dar 698, que divide por 2, vai dar 349. O quê? Centímetros, porque todos os lados estão em centímetros, e quadrado, porque é área. Exercício 2, então, pessoal. Observe a figura abaixo e responda o que está sendo pedido. Então, na A, ele pede para numere cada polígono diferente que compõe a figura e dê um nome específico. Então, aqui, ó, na figura 1, nós temos um retângulo, porque os lados aqui, ó, um mede 6 metros e outro mede 5. Então, a figura 1 é um retângulo. A figura 2 é um triângulo. A figura 3 é um losango e a figura 4 é um trapézio, porque tem apenas dois lados paralelos, tá? Alternativa B. O que diferencia um quadrado de um losango? Bom, gente, o que diferencia um quadrado de um losango são os ângulos, porque tanto o quadrado quanto o losango têm os lados com mesma medida, tá? A diferença é que quadrado, além de ter os lados com mesma medida, tem que ter todos os ângulos de 90 graus, o que não é necessário para o losango, tá? Agora, a alternativa C, calcule a área de cada polígono, tá? Então, nós vamos calcular aqui, ó, a área 1 é a área do retângulo, que a gente faz base vezes altura, tá? Que nesse caso vai ser 6 vezes 5, que vai ser 30. 30 o quê? Metros quadrados. Metros porque os lados estão em metros e quadrados porque é a área, tá? A área 2 é um triângulo, tá aqui, ó.
triângulo é base vezes altura dividido por 2. Substituindo os valores. A base do triângulo tá aqui, gente, ó. Tá? Que corresponde a 6 metros. Então, 6 vezes a altura. A altura é onde forma um ângulo de 90 graus com a base. Nesse caso, a altura tá aqui, ó, tracejada. Então, é 4 dividido por 2. 6 vezes 4, 24, que divide por 2. Opa, desculpa. Já fui pensando no resultado. Então, 24 dividido por 2 vai ser igual a 12. 12 o quê? Metros quadrados, porque as medidas estão em metros aqui, quadrado, porque é a área. Tá? A área 3, tá? É do losango. A fórmula para calcular a área do losango é diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Diagonal do losango tá aqui, ó. Tá? Uma tá aqui, a outra está aqui. Então, a diagonal maior aqui mede 8. Então, 8 vezes a diagonal menor que está aqui, ó, tá? Que mede 6. Dividido por 2. 8 vezes 6 vai dar 48. Dividido por 2 vai ser 24 metros quadrados. Área 4 é a área do trapézio, tá? Então, a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Substituindo os valores. As bases do trapézio estão aqui, ó. Aqui é a base menor e aqui é a base maior. São os dois lados paralelos. Então, vai ser 10 mais 5 vezes a altura. A altura tá aqui, ó, e tá mostrando no desenho que é onde forma um ângulo de 90 graus. Se a gente pegar daqui até aqui, ó, vai formar um ângulo de 90 graus. Então, é 3 dividido por 2. 10 mais 5, 15 vezes 3 e divido por 2. 15 vezes 3 vai ser 45. 45 dividido por 2 vai dar 22,5 metros quadrados. Para a área total, vou colocar a área total aqui em cima, tá? Para a área total é a soma de todas as áreas. Então, vai ser 30 mais 12 mais 24 mais o 22,5, tá? Então, a área total, somando tudo, 88,5 metros quadrados. Somo tudo porque, ó, a figura toda é composta por esses 4 polígonos. Calculei a área individual, no final somei todas elas. Então, a área total e a área individual aqui de cada polígono. Vamos lá, pessoal, agora para o exercício 3, tá? Ó, determine a área da região pintada. Então, é a área que está colorida, tá? Nós temos várias formas de resolver esse exercício, tá? Porque a gente vai ter que usar a decomposição de figura, tá? O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou dividir essa figura aqui, ó, tá? Deixa eu voltar aqui. Eu vou dividir essa figura aqui, ó, aqui. E vou dividir aqui também. Então, eu vou ter a figura 1, a figura 2 e a figura 3, tá? Agora, eu vou calcular a área de cada uma delas separadamente, tá? E depois eu vou somar todas elas, que vai dar a área da região colorida, tá? Então, a área 1 é essa figura aqui, ó. Ela tem 3,5 por 3,5, tá? Esse 3,5 daqui, ó, ele está aqui desse outro lado. Então, vai ser 3,5 vezes 3,5. Por que só 3,5 vezes 3,5? Porque essa figura é um quadrado. A área do quadrado é assim. Então, 3,5 vezes 3,5, 12,25 centímetros quadrados. A área 2, tá?
A área 2 tá aqui, ó, ela tem 8 também, é um quadrado ou um retângulo, então tem 8, quadrado e retângulo é base vezes altura, né? Então, 8 vezes. Agora, esse lado aqui, ó. Aqui, ó, tudo isso daqui, tá? Então, até aqui, ó, mede, vou deixar bem escuro, ó, mede 2. Mais 3,5, que tá aqui, ó. Vai dar 5,5. Mais o outro 2 que tá aqui, vai me dar 7,5, tá? Então, 8 vezes 7,5, 7,5. 8 vezes 7,5 vai dar 60 centímetros quadrados. Agora, a área 3. A área 3 é, de novo, um retângulo ou um quadrado. Olha aqui, ó, tem 3,5 por 3,5. Então, é um quadrado. A área do quadrado, lado vezes lado. Então, 3,5 vezes 3,5. Igual a área 1 aqui, ó. Tá vendo a área 1? Então, vai ser 12,25 centímetros quadrados, tá? Área total. Área total não vai ser a soma da área 1 mais a área 2 mais a área 3. Então, vai ser 12,25 mais 12,25 mais 60. Monta a conta, vírgula embaixo de vírgula. A vírgula do 60 tá depois dele, tá? 12,25. 12,25. 5 mais 5, 10. Foi 1. 1 mais 2, 3. Mais 2, 5. Abaixa a vírgula. 4 e 8. Então, a área total, 84,5. Lembra que a gente pode tirar esse zero aqui no final. 84,5 centímetros quadrados. O exercício 4, pessoal. Josefa quer revestir o piso da cozinha de sua casa. A forma desse cômodo é bastante irregular. Veja abaixo a planta da cozinha. Então, a planta da cozinha tem esse formato. Esse formato todo não é um polígono que a gente conhece, né? Então, a gente vai separar isso aqui em outros polígonos, tá? Então, aqui, ó. Você tá vendo que aqui a gente consegue ter um retângulo? Então, eu vou chamar aqui de figura 1. Aqui a gente tem um quadrado, figura 2. E aqui no triângulo a gente tem uma figura 3. Nós vamos calcular a área de cada figura. No final a gente vai somar todas as áreas, que vai dar a área total. Então, a área 1, por ser retângulo, é base vezes altura. Então, aqui, ó, tem 2 vezes a altura, que é 3. 2 vezes 3, 6. O quê? Metros, porque os lados estão em metros. Quadrados, porque é área. Área 2. Aqui, ó, é um quadrado. Então, é lado 2 vezes o outro lado, que é 2. 2 vezes 2, 4. O quê? Metros, porque aqui está em metros. Quadrados, porque é a área. Área 3. Área 3 é um triângulo. Lembra a fórmula do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Quem é a base desse triângulo? Tá aqui, ó. 1 metro vezes a altura. A altura tá aqui, ó. Fórmula de 90 graus com a base. É o lado do quadrado, que é 2, ó. Tá? Então, 2 dividido por 2. 1 vezes 2, 2. Dividido por 2, 1. O quê? Metros quadrados. Metros porque os lados estão em metros quadrados, porque a área total desse cômodo vai ser a soma. Área 1 mais área 2 mais área 3. Então, 6 mais 4 mais 1. 6 mais 4, 10 mais 1, 11. 11 metros quadrados.
Portanto, alternativa D. Exercício 5. É para calcular a área das figuras, tá? E quando não tiver unidade de medida especificada na figura, é para considerar o centímetro, tá? Então, aqui na alternativa A figura já está dividida, tá? Ela está dividida aqui, ó. Nessa partezinha aqui de cima, eu tenho a figura 1, que é um trapézio, e aqui a figura 2, que é um retângulo. A área 1, nós vamos calcular primeiro a área separada de cada uma, tá? Para depois a gente calcular a área total. Então, a área 1 é um trapézio. Fórmula de calcular a área do trapézio: base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, quem é a base maior do trapézio? Lembra que as bases são os dois lados paralelos. Então, aqui eu tenho a base maior, que corresponde ao lado do retângulo, que é 20. Mais a base menor. A base menor está aqui em cima. Vai ser 17. Vezes a altura. A altura está identificada aqui no meio da figura, que é 4. Agora, para dividir por 2. 20 mais 17 vai ser 37 vezes o 4, que a gente divide por 2, tá? 37 vezes 4 vai dar 148, que a gente divide por 2. Dividindo 140 por 2, a gente tem 74. 74 centímetros quadrados. A área 2 é um retângulo. Para calcular do retângulo, base vezes altura. Quem que é a base do retângulo? Tá aqui. Então, vai ser 20 vezes a altura. A altura do retângulo tá aqui. 10. 20 vezes 10, 200 centímetros quadrados. Área total vai ser a soma das áreas. Então, área 1 mais área 2. Nesse caso, a gente tem 74 mais 200. Então, área total, 274 centímetros quadrados. Alternativa B. Nós podemos dividir essa figura de várias formas, tá? Eu vou dividir essa figura em duas figuras só. Vou dividir, ó, aqui é o número 9, tá? Eu vou dividir a figura aqui, que eu vou ter aqui nessa parte de cima a figura 1 e aqui a figura 2. Eu vou ignorar esse risco aqui, que eu vou ter um trapézio, ó, tá? Aqui formou um trapézio. E aqui na figura de baixo, eu formei outro trapézio, tá? Então, eu vou calcular a área 1, que é um trapézio. A fórmula é base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Base maior do trapézio tá aqui, ó. Base são os dois lados paralelos. Então, aqui eu tenho a base maior e aqui no meio eu tenho a base menor. Então, base maior está aqui em cima novamente, ó, a base maior corresponde a 13. Então, 13 mais a base menor, que é 9, vezes a altura. A altura tá aqui, ó, tá? Tá limitado aqui a altura. 4 dividido por 2. 13 mais 9 vai ser 22. Vezes o 4, dividido por 2. 22 vezes 4 é 88, dividido por 2, vai dar 44, tá? 44 o quê? Centímetros, porque estava enunciado para considerar centímetros, tá? Quadrados, porque é a área. A figura 2, novamente, é um trapézio, olha aqui, tá? É um trapézio. Então, novamente, é a mesma fórmula, base maior mais base menor, vezes altura, dividido por 2. Base maior do trapézio, agora tá aqui embaixo, ó. É 13. Mais a base menor, que está aqui em cima,
que é 9, vezes a altura, aqui a altura, ó, tudo tem 8. Se até aqui, na figura de cima, ó, tem 4, essa parte aqui de baixo também vai ter 4, dividido por 2. Vocês viram que nós recaímos na mesma área lá de cima, tá? Ó, 13 mais 9 vezes 4 dividido por 2. É o mesmo valor. Então, vai dar também 44 centímetros quadrados. A área total é a soma das duas áreas. Então, a área total é área 1 mais área... Desculpa, área 1 mais a área 2. Área 2, que vai ser 44 mais 44. Isso aqui vai dar 88 centímetros quadrados. A C, pessoal, tá? Tem um formato de uma figura que a gente também não classifica. Não é um trapézio, não é um losango, não é um quadrado, não é um triângulo, e não é um retângulo. Mas a gente pode dividir essa figura, tá? Eu vou dividir essa figura aqui, ó. Eu vou dividir na menor quantidade possível para ficar mais fácil de calcular, tá? Então, vou ter aqui, ó. Aqui, eu tenho que figura? Um trapézio. Então, aqui eu já consigo calcular essa área. Então, vai ser a área 1. E aqui eu tenho outro trapézio. Então, aqui vai ser a área 2, tá? Área 1 é um trapézio. Como que é mesmo que calcula a área do trapézio? Lembra da fórmula? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Base maior. A base maior do retângulo está aqui, ó. As bases são os lados paralelos. Tá tudo aqui, ó. Até aqui tem 24. Continuou mais 10. Então, a base maior vai ter 34. Mais a base menor tá aqui, ó. Tudo daqui. Tudo isso aqui é quanto? Olha aqui no desenho. 24. Então, 34 mais 24 vezes a altura. A altura do trapézio vai formar um ângulo de 90 graus com as bases. Então, é esse lado aqui, ó. Tá? 12. Tudo isso dividido por 2. 34 mais 24 é 58 vezes 12. Agora, eu vou dividir por 2. 58 vezes 12 vai dar 696. Que agora eu vou dividir por 2 e vai dar 348. Tá? A área 2 também é um trapézio. Então, é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Vou colocar aqui a fórmula pra gente, tá? Base maior. Tá aqui a base maior, ó. Começa aqui, ó. Deixa bem escuro, ó. Começa aqui a base maior desse trapézio, que mede 16. Mais a base menor. A base menor tá aqui em cima, ó. Aqui embaixo, na verdade, né? Vai ser 6 vezes a altura. A altura é essa distância aqui, ó. Tá? Ó. Riscando a altura, que é 8. Agora, dividido por 2. 16 mais 6 vai ser 22 vezes 8 dividido por 2. Aqui eu vou simplificar para ficar mais fácil, ó. O 22 e o 2, eu vou dividir os dois números pelo número 2, que dá para dividir. Então, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 11. 11 vezes 8, 88 sobre 1, que é igual a 88. A área total dessa figura vai ser área 1 mais área 2. Então, qual que é a área 1? Tá aqui?
348 mais 88. 348 mais 88 vai dar 436. O quê? Metros, porque todos os lados da figura aqui, ó, estão em metros. Quadrados, porque é área. Alternativa D, pessoal. Antes de nós resolvermos a alternativa D, lembra que a prof falou que ia passar uma tarefinha para vocês bem simples, para vocês fazerem na próxima página do seu caderno e mostrar para a prof na próxima aula? Então, vai lá a tarefinha. Você vai desenhar uma estrela colorida, tá? Vai desenhar uma estrela e vai colorir ela, deixar ela bem colorida, junto com as palavras trapézio e losango, tá? Repetindo, as palavras são trapézio e losango, e você vai desenhar uma estrela e vai deixar ela bem colorida. Então, vamos para a resolução da alternativa D do exercício 5. É uma figura que a gente não conhece o formato dela, né? Mas eu vou dividir ela aqui, ó. Tá? Aqui e aqui. Tá? Então, aqui eu tenho a figura 1, a figura 2 e a figura 3. Agora, tanto a 1 quanto a 2 quanto a 3 tem formato de retângulos, né? Então, área 1 é um retângulo. Como que calcula a área do retângulo? Base vezes altura. Quem que é a base? Tá aqui. Então, é 2 vezes a altura. Tá aqui. 3. 2 vezes 3, 6, o quê? Centímetros, porque aqui, ó, em centímetros quadrados. A área 2. Área 2 é isso aqui, que é a base, vezes a altura. Nós temos que pensar um pouquinho agora nesse exercício para descobrir quanto que mede a base, tá? Ó, tudo aqui mede 5, porque tá aqui. Eu sei que até aqui mede 2, porque está aqui no enunciado. E isso aqui vai medir 1 e aqui mede 2. Portanto, quanto que mede aqui? 5 menos 2, 3. Menos 1, 2. Então, esse lado aqui mede 2. Então, 2 vezes... Agora, eu tenho que pensar um pouquinho quanto que vai medir a altura que tá aqui, ó, tá? A altura do retângulo. Todo esse lado aqui mede 2. E eu sei que essa parte aqui mede 1. Portanto, a altura vai medir 1. 2 vezes 1, 2 centímetros quadrados. A área 3 vai ser base, que tá aqui. Só copiar a fórmula também, que é base vezes a altura. 1 vezes a altura que tá aqui, que é 2. 1 vezes 2, 2 centímetros quadrados. A área total é a soma das áreas. Área 1 mais área 2 mais área 3. Então, é 6 mais 2 mais 2. 6 mais 2, 8 mais 2, 10 centímetros quadrados. Alternativa E. Agora, pessoal, eu vou dividir essa figura, é como se fosse a planta de uma casa, tá? Então, eu vou dividir ela aqui, tá? Que eu vou ter a figura 1, vou dividir ela aqui, que eu vou considerar toda essa parte aqui, ó, tá? Vou fazer tortinho aqui, eu já coloco outra figura aqui, ó, tá? Então, tudo isso aqui vai ser a figura 2, e eu vou deixar aqui, ó, o triângulo como sendo a figura 3, tá? Pra ficar mais fácil... Aqui eu tenho ela, tirei os riscos de dentro, tá? Então, fiquei aqui, ó, com a figura 1, a figura 2 e a figura 3, tá? Então, agora vamos calcular cada área separadamente, tá? Área 1 é um trapézio, então é base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Quem que é a base maior do trapézio? Tá aqui, ó. É todo esse lado aqui, ó, tá? Que corresponde, ó, até aqui tem 10, porque olha o desenho aqui embaixo. Então, até a extremidade é 12, mais a base menor.
Base menor tá aqui em cima, ó, 8. Vezes a altura. A altura tá aqui, ó, tá? Essa distância aqui, que corresponde a 2. Dividido por 2. 12 mais 8, 20 vezes 2, dividido por 2. Vou continuar aqui embaixo. A área 1 vai ser 20 vezes 2, 40, que divide por 2, 20. 20 o quê? Metros. Desculpa. Metros quadrados, né? Porque os lados estão em metros quadrados, porque é a área. A área 2 tá aqui, é um quadrado. Então, é lado vezes lado. Vai ser 10 vezes 10, que vai ser 100 metros quadrados. A área 3 tá aqui, é um triângulo. Triângulo é base vezes altura dividido por 2. Quem que é a base do triângulo, tá? Você pode pegar a base ou aqui do lado, não tem problema. Eu vou pegar essa aqui, tá? Então, é 2 vezes a altura. Lembra que tem que formar um ângulo de 90 graus, tá? A altura tá aqui, ó. Vai ser 10, corresponde ao lado do quadrado. Dividido por 2. 2 vezes 10, 20. Dividido por 2, 10 metros quadrados. A área total agora é a soma das 3 áreas. Vai ser 20 mais 100 mais 10. 20 mais 100, 120. Mais 10, 130 metros quadrados. Tá? Pessoal, anotem todas as suas dúvidas, tá? Se acaso ficou alguma dúvida, anote. Por favor, pergunte na aula de segunda-feira, tá? Segunda-feira é dia, vamos ver aqui que dia que é segunda-feira? Dia 25, tá? Então, anotem suas dúvidas e tirem na segunda-feira, dia 25, tá bom? Beijo, até lá!